Então, boa noite a todos. Em nome da OAB Subseção de Bento Gonçalves e da Comissão do Jovem Advogado, agradeço o prestígio de todos nesta live, que será de muito conhecimento a todos. A Comissão do Jovem Advogado, então, convidou a doutora Simara Sabino, advogada sistêmica com especialização em direito tributário, para mediar um bate-papo sobre visão sistêmica na resolução de conflitos no judiciário com o Dr. Enzo Carlos de Jesus, juiz de direito da comarca de Flores da Cunha, pós-graduado em Ciências Penais pela LFG, e um dos idealizadores do projeto Justiça Sistêmica e Resolução de Conflitos na comarca de Flores da Cunha. Então, com vocês, a doutora Simara e o doutor Enzo. Boa noite, doutora Ayala. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Enzo. Desde já agradeço pela sua companhia aqui conosco. Tenho certeza que vai ser uma grande live. Vamos falar de um assunto muito importante e tão contributivo aí para o judiciário. Pessoal, a gente vai conversar sobre o direito sistêmico aplicado no judiciário. Como que é isso na questão prática judicial? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a história, um pouquinho da história do direito sistêmico, porque muitos colegas ainda é muito novo esse tema. E aí se questionam, mas quando que foi aplicado? Quem trouxe para o Brasil, para o judiciário? Como foi? Então, em 2012, o juiz Sami Storch, ele trouxe para o judiciário as constelações familiares e aplicou e teve um resultado muito positivo. E desde ali começaram a ser aplicados para facilitações de acordos e até mesmo as audiências de conciliação. E eu convido o doutor Enzo para falar um pouco como ele conheceu o direito sistêmico e qual foi a visão sistêmica no judiciário. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao convite. Gratidão pelo convite, por ter essa oportunidade de conversar com todos vocês. Assim como eu já conversei então com o pessoal de Passo Fundo, da OAB de Passo Fundo, já conversei com o pessoal da Comissão de Direitos Sistêmicos de Caxias e mencionei que eu já fiz parte da casa da OAB, já fui advogado. Estão me ouvindo? Estão? Certo. Já fui advogado também. É um grande prazer conversar com os colegas. Dirijo-me assim a vocês como colegas, porque todos nós somos operadores do direito, todos nós trabalhamos e caminhamos no sentido de um mesmo fim, de um mesmo propósito, que é a aplicação da justiça. E o direito sistêmico, ele vem, essa justiça sistêmica, ele vem para trazer uma justiça, um judiciário, todo um sistema de justiça mais humano, mais sensível e que se preocupa também não só com a resolução do processo, né, mas também com a resolução, então, dos conflitos internos, os conflitos que ultrapassam aquela questão da lide processual e que sabe que podem, né, a gente colaborar para que as pessoas, né, pós o processo, pós a audiência, pós o término, pós uma sentença, possam ter um pouco mais de paz. Eu não estou ouvindo. Não ouvi, não consegui ouvir nada que vocês falaram, que o doutor Enzo conversou. Não. Doutora Ayala? Ara, não me escuta? Não, acho que a doutora Simara não está ouvindo. Uhum. Pois é. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu ouço. Uhum. Doutora Ayala, tu conseguiste me ouvir, que eu falei, ou não? Sim. Uhum. Será que o pessoal que está assistindo conseguiu ouvir? Sim, na live o pessoal está ouvindo direitinho. Tá bem. Uhum. Eu só vou pedir para a doutora Simara dar sequência, então, como o pessoal está ouvindo, eu só vou pedir, o doutor Enzo escuta a doutora Simara.
Agora a doutora Simária saiu da... Saiu, né? Talvez a conexão dela não esteja... Acontece, né, pessoal? Sim. Talvez a Mas, conexão dela não enfim, esteja tão doutor, boa. dando sequência, né, no nosso roteiro ali, né, ela pediu, então, para que o senhor comentasse um pouco sobre a Resolução 125, que estabelece as formas alternativas do Poder Judiciário. Então, o que o senhor tem a nos dizer sobre essa resolução? A resolução, então, ela trouxe, ela praticamente, ela institucionalizou esses métodos alternativos de solução de conflitos e trouxe, abriu o campo, né? Então, a gente sabe que no sistema de justiça, as constelações, a questão, a visão sistêmica, ela é, como a doutora Simária falou, ela é bem recente, né? Mas, ó, ela retornou. Vamos ver se ela está nos ouvindo agora, doutora Simara. Agora sim. Ah, sim. Então eu acho que eu vou deixar para ela que ela fazer essa questão da resolução. Não sei a gente estava falando da questão da resolução do CNJ, que abriu essa possibilidade de métodos alternativos de resolução de conflitos para o judiciário, para a área processual. Exatamente. Juntamente, o legislador do CPC 2015, assim como o Conselho Nacional de Justiça trouxeram essa normativa 125, é bem recente, que foi, na verdade, foi aplicado como as facilitações da conciliação e de métodos, né, alternativo para acordos. E nisso trouxeram como um método sistêmico, né, que é as constelações sistêmicas como forma de se aplicar tanto nas conciliações como na mediação e até mesmo como o termo que o Dr. Sami fala, que é o direito sistêmico, que essa visão do todo, né, como uma forma muito grandiosa para que as pessoas até eu fiz uma pequena o artigo 3º, para ser bem específico, né? Essa resolução número 125, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, ela trouxe esses métodos de solução consensual de conflitos, incluindo-se o uso das constelações sistêmicas. Então, foi bem clara que é um método para que as pessoas possam buscar a paz social, né, também dentro do judiciário. Sim. Tá Sim, na mesma linha do novo CPC, como tu falaste, né? O novo CPC, ele traz os métodos ali, ele traz a mediação, a conciliação e outros métodos, né? Ele deixa, então, um campo aberto, é uma norma que fica aberta para se trazer. Tem diversos outros, né? Outras técnicas e ainda, talvez, técnicas que ainda vão surgir, né? Que aí que o direito ele não está estático, né? Ele sempre é dinâmico conforme a evolução. Estamos enfrentando momentos difíceis, estamos readaptando. Eu acho que se não fosse a questão da pandemia, nós não estaríamos aqui conversando em live, acredito. Acredito que talvez um convite fosse, que nem eu fui lá, como eu falei no início, eu fui a Passo Fundo, fui a Caxias, talvez fosse presencial, né, com aquelas reuniões. Então a gente vai sempre se adaptando, né? Exato. Doutora Enzo, como eu não peguei o seu início, eu fiquei um pouquinho perdida, mas ok. Não sei se o senhor já conversou, já colocou aqui alguma coisa sobre o seu projeto que trouxe para a comarca de Flores da Cunha. Então, o projeto, eu digo assim, eu trouxe o projeto que foi criado, então, pela minha colega, a juíza Lisandra dos Passos, lá em Capão da Canoa. Se eu não me engano, eu creio que foi em 2015 que ela começou, pelo que eu me lembro, tá? E ela trouxe o projeto, então ela trouxe essa própria aplicação das constelações aos processos judiciais. Hoje já tem em várias comarcas, aconteceu em Parobé também, tem dados coletados, tem um material que, inclusive, quando eu sou convidado para conversar, eu apresento alguns dados desse material. E também em Porto Alegre se tem também as sessões de constelação no Fórum Central. E eu digo assim, eu não digo que as constelações são claro que são o carro-chefe principal do projeto,
mas a visão sistêmica como um todo, a aplicação da da visão sistêmica nas conciliações, nas audiências, no próprio atendimento do advogado, né, o advogado que se interessa pela visão sistêmica, faz parte desse todo e facilita, muitas vezes, até para evitar o ajuizamento de um processo, ou até para se encurtar esse tempo de duração do processo, porque a gente sabe de todos os benefícios que tem uma conciliação, um acordo ali feito em audiência, ou até mesmo feito em escritório, com homologação, para fins de menos desgaste emocional, de tempo, de dinheiro, enfim, né? Sim, e assim, doutor Enzo, na prática, para que a gente possa, nós aqui, colegas, conseguir visualizar como que seria, não sei se o doutor já aplicou esse projeto em alguma audiência sua, porque assim, são partes, né? Cada um com o seu conflito, cada um com a sua dor, e como que as partes entram na audiência para ser aplicado esse seu projeto e como elas saem dessa audiência. Não sei se você conseguiria colocar isso para que a gente possa visualizar isso. Sim. Então, o projeto aqui, como eu disse, o projeto principal é o projeto Justiça Sistêmica, Resolução dos Conflitos à luz das constelações familiares. Como é que funciona o projeto, tá? O projeto, ele é uma sequência, como eu disse, do projeto que foi estreado aqui no Rio Grande do Sul pela doutora Lisandra dos Passos, minha colega da minha turma de 2014, tá? Juíza desde 2014, tá bem? Esse projeto, então, gente, a gente despacha nos processos, a gente faz uma seleção prévia. Na prática, como é que funciona, tá? Nós fazemos uma seleção prévia, eu tenho uma equipe de consteladores, de terapeutas, de advogados sistêmicos, a Mariana aqui de Flores da Cunha, a Natália. Eu tenho uma equipe, eu formei uma equipe que eu conheci a partir lá do curso de pós-graduação da UX, da professora Maria Justina, não sei se vocês já ouviram falar dela. Sim, a minha formação foi com ela. Foi com ela, então. Então, talvez tu conheças a Mariana, a Natália, a Eliana Justino, o pessoal de Caxias? Sim, sim. Então tá. Então, nós nos reunimos e nós trouxemos o projeto que já vinha em outras comarcas para Flores da Cunha, tá? Então, todo o pessoal com a formação, com a qualificação, né, para fazer. Eu não sou constelador, não tenho formação em constelação, eu só coordeno o projeto, tá? E gosto de estudar bastante. Mas não faço eu pessoalmente, eu participo, porém não faço, eu faço uma abertura, né? E como é que nós fazemos? Nós selecionamos os processos, ou por indicação dos advogados, muitos advogados gostaram e pediram, porque nós fizemos previamente, até se instaurar o projeto efetivamente aqui na comarca, nós fizemos 3 encontros prévios. O primeiro encontro, inclusive, foi com a doutora Bianca Pisato, se eu não me engano, foi a doutora Ayala que esteve, ou quem que esteve aqui em Flores para assistir? Eu estive, até foi através desse dia que eu conheci, junto com a doutora Bianca, a Maristela Godoy, se não estou enganada, que também é consteladora. Sim. Isso, que é de Bento e que trabalha junto com a Maria Justina no CELP, né? Isso mesmo, exatamente. E daí a Mariana também, a Mariana Miquelon também estava, foi muito bacana. E tu já tinhas tido contato com o direito sistêmico antes desse encontro ou não? Eu acompanho há muito tempo já, uns 2 anos, eu acompanho o trabalho da doutora Bianca Pisato. Então, através dela, eu consegui, né, já ir me familiarizando com o direito sistêmico na prática. E depois, quando eu me formei aqui com a Maria Justina, na UX, aí eu comecei a estar, né, devagarinho no escritório. E claro. eu tenho só coisas positivas para compartilhar aqui com os colegas, mas com certeza o doutor que já está aí um tempo mais aplicando, é difícil colocar isso, mas o efeito mesmo das pessoas, quando elas entram cada uma com a sua dor, né, elas entram em postura de conflito, e até mesmo as partes, quando contratam seus advogados, contratam para isso também, né, doutor? Hoje os colegas, é difícil também eles visualizar, mas de como que vai ser, as constelações justamente por isso, Simara, é que nós fizemos 3 eventos prévios para a apresentação do projeto, tá? Certo. Então, nós não começamos já a aplicar as constelações nos processos judiciais, nos processos reais, de soco, né? Nós fizemos uma introdução com a doutora Bianca, que tu assististe, foi maravilhoso, o pessoal adorou.
Muita gente se interessou, não conhecia, que era uma coisa, a questão sistêmica também é totalmente nova. Depois nós fizemos um outro encontro, quando nós fizemos exercícios sistêmicos para o pessoal sentir o campo. E depois nós fizemos um outro encontro para a gente apresentar mais como é que funcionaria o esqueleto do projeto, que eu vou dizer agora. Então, e aí, a partir daí, num quarto encontro, nós convidamos, é feito um convite à seleção prévia de processo, aí os advogados começaram, eu quero que, minhas partes, eu acho que elas têm perfil para fazer a constelação, começava a peticionar nesse sentido, ou alguns processos eu selecionava conforme fosse a pauta, né, de audiências, por exemplo, conciliação em família, nós fizemos em família, nós fizemos em violência doméstica, enfim. E aí eu selecionava um número X de processos e fazia por despacho, né? Eu digo fazia por quê? Porque agora, com a questão da pandemia, nós não estamos conseguindo mais tocar o projeto adiante, porque a gente tem que evitar a aglomeração de pessoas, né? E a constelação é aquela coisa, quem já assistiu se abraça, chora, né? Toca e vai para trás, e a força dos pais, enfim. Então, aí nós fazíamos, então, e vamos retornar a fazer, se Deus quiser, os despachos convidando as partes para participarem da sessão de constelação, numa data, num calendário previamente agendado. Então, dentro do processo, e intimando os advogados também para participarem, como uma questão de pertencimento. Meu cliente vai lá, só que o que nós fizemos esse convencimento antes? Porque muitas vezes a parte com certeza vai receber, recebi uma carta convite para participar de uma constelação. O que é isso? Né? E aí vai ligar para o advogado, com certeza. Doutor, o que é isso? Doutor, eu não sei, né? Nem vai nisso. É convite só, nem aparece. E aí, então, a gente quis apresentar o tema para os advogados, para eles conhecerem e para eles poderem ser também esses colaboradores conosco nesse projeto, que é um projeto de amor, é um projeto lindo, né? A partir daí, então, o pessoal recebia e aparecia lá para a sessão de constelação. E nós fomos adaptando, conforme a realidade, nós fazíamos então, uma pequena apresentação do que são as constelações, uma pequena introdução sobre as ordens de Bert Hellinger, as ordens de pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia, e a partir daí depois a nossa ideia foi no sentido de, a gente ia fazer no próximo evento, mas foi cancelado em razão da pandemia, mas nós iríamos apresentar um vídeo que eu tirei do YouTube mesmo, do Fantástico, do vídeo daquela reportagem do Fantástico, que as pessoas gostam, né, gostam de assistir Fantástico, gostam de assistir, tem credibilidade, né, aquele vídeo que talvez você já tenha assistido da reportagem do direito sistêmico lá na Bahia com o Sami, que é uma reportagem bem longa, que foi bem sucesso no Fantástico. Nós iríamos apresentar, e a partir daí, o que a gente pergunta para as pessoas? Quem tem uma questão dentro daqueles processos, por exemplo, nós convidamos 15 processos, nós levamos o processo lá, os consteladores não olham o processo antes, para ter essa questão do campo, deixar o campo, mostrar para não haver uma influência, e aí a gente pergunta quem quer se expor. Então, nem todos que vão naquela tarde de constelação, eles vão ser constelados. É quem quiser, e a questão de tempo ocorre geralmente nas sextas-feiras, uma por mês, uma cada mês. Nós temos uma equipe grande de consteladores, então há um rodízio, quando um não pode, o outro vai. Os consteladores sempre atuam em dupla, um coordena, faz a constelação e o outro faz uma supervisão. E aí as pessoas constelam, né, os seus problemas, suas questões. A gente percebe, como sempre nas constelações, quem está assistindo, ainda que não tenha constelado, tem efeitos naqueles que estão assistindo, porque passam ou a representar alguma situação, algum membro familiar da outra pessoa, e a gente sabe, quem acompanha bastante constelação, sempre quando é chamado, geralmente tem um link, uma conexão com aquela situação, com aquela história também, e tu acaba também te constelando junto, né? E a partir daí, depois, antes, o pessoal assina um termo de confidencialidade, ou seja, de que tudo que assistiram, porque aí é uma exposição, né? Os sentimentos vêm à tona, vêm fora, a questão do que é inconsciente passa para o consciente, então as pessoas caem as fichas em várias sessões de constelação, né? E a partir daí, as pessoas assinam um termo de confidencialidade, né, de que se comprometem a não passar nenhuma informação para fora. O que acontece nas constelações fica ali, não vai ser usado como meio de prova.
Se houver algum acordo posterior, a gente orienta num pós, quando termina ali a sessão de constelação, a procurar os seus advogados para conversarem, doutora, eu quero fazer um acordo, eu realmente vi que essa questão, eu não quero mais a guarda só para mim, eu vi que essa questão, né, eu tenho que incluir o pai nesse sistema familiar, eu estou excluindo a presença do pai, eu estou fazendo quase uma, sabe? Nesse sentido. E a pessoa vai lá, conversa, se junta, ou marca uma audiência, conversa comigo, marca uma audiência, ou se faz uma petição por escrito, homologa um acordo, e depois, no final, nós fazemos uma roda, que é um momento, um dos mais bonitos também, nós fazemos uma roda e cada um fala uma palavra, né, que sentiu daquele momento. Gente, o que sai ali é impressionante, assim, ó, o que sai ali, assim, as palavras lindas, assim, verdadeiras, o pessoal realmente se emociona. E o que eu pude perceber, assim, dos poucos, nós só tivemos, acho que 3 encontros, ou 2, se eu não me engano, de processos reais. Nós temos tudo documentado, porque nós fazemos também coleta de dados, né? O pessoal responde, nós fizemos uma pesquisa todo final também, e o pessoal deixa até, depois eu mostro para vocês, a gente vai conversando, alguns relatos do que o pessoal deixou, que foram lindos, né? Algumas frases, o pessoal pode escrever também espontaneamente o que achou. E o que eu percebo, assim, pessoas que muitas vezes, talvez jamais fossem ter contato com uma constelação, e encantadas, pessoas muito humildes, pessoas muito... pessoas, assim, por exemplo, um senhor diz, eu ia trabalhar na roça de tarde, mas eu resolvi ficar e eu estou encantado, sabe? E tu fica assim, gente, como é bonito, né? E se sentir acolhido dentro do fórum. Eu digo que isso é mais do que um sentimento verdadeiro. Isso aí realmente traz a leveza tanto para o profissional, né, que nós, colegas, advogados, tanto também para o pessoal, o juiz, todo mundo, os operadores do direito e principalmente, né, a gente se coloca na nossa profissão, no nosso meio, no nosso centro, e realmente quem traz as soluções, as possibilidades de solução é as partes, que são elas, né, que têm a solução para o destino delas, para a questão delas. Antes de eu fazer outra pergunta, doutor Enzo, eu passo a palavra aqui para a doutora Ayala, que ela quer comentar uma questão ali, pode falar. Nós estamos recebendo alguns questionamentos, então no final da live a gente vai abrir uns 10 minutinhos, eu aviso vocês, para questionamentos. Então, se o pessoal tiver, ou manda por WhatsApp, ou comenta na própria live mesmo, que a gente vai abrir no finalzinho, faltando uns 10 minutos, para o doutor Enzo responder essas dúvidas. O pessoal está adorando, bastante comentários positivos, e podemos seguir, então. Certo. Então, assim, para que as pessoas também consigam visualizar, né, doutor Enzo, o que é trazer o cliente, né, para uma constelação, o que é isso, né, que movimento é esse, ou até mesmo como que as pessoas vão, mas o que isso, que efeito vai trazer? Eu costumo falar para os clientes que eu atendo a questão da consciência, né, porque nós temos tudo no nosso subconsciente, e aí quando você traz isso consciente para as pessoas, elas conseguem visualizar aquilo e decidir se querem ou não querem resolver aquela questão. Porque muitas vezes os clientes, eles não costumam, né, tomar a decisão de cara, dizer assim, não, eu vou fazer isso, né? Eles param, refletem, e depois eles procuram novamente seu advogado, para que, olha, agora eu gostaria de fazer isso. Então, eles escolhem, né, que caminho que eles querem tomar. E isso, no judiciário, eu penso que o processo anda, né, doutor Enzo? Aí, sim, são pessoas que estão conscientes, sabem o que querem, e elas não têm também, o que eu falo muito para os colegas, a expectativa tão alta no judiciário. Porque quem decide, quem faz suas escolhas, não é o juiz, não é o promotor, não é o advogado, sim as partes. E nós vamos atuar com realmente o que demanda a nossa advogado, o doutor Enzo como juiz, né? Para que cada um faça a sua função e não tome aquela dor, não vá além do que é necessário ir, né, doutor Enzo? Eu acredito que a visão sistêmica, como eu disse, a questão das constelações, dos projetos de justiça sistêmica, ele vai muito além da constelação em si, do método terapêutico das constelações, da sessão de constelação.
A visão sistêmica, ela pode ser aplicada em qualquer, e não só a visão sistêmica, né, gente? A gente tem, para a questão de resolução de conflitos, a gente pode usar técnicas também de própria de conciliação, como, por exemplo, escuta ativa, né, se escutar de verdade o que a pessoa está falando, com ênfase nas suas necessidades, né, não apenas escutar para dar uma solução. A questão até de técnica, a questão de comunicação não violenta, do Marshall, né, também é uma ferramenta que se usa para se chegar a um consenso. Mas, como tu falaste, eu acredito que a visão sistêmica, que é a aplicação desses princípios, né, dessas ordens que foram estudadas e apresentadas por Bert Hellinger, no direito, ela tem a ver com a tomada de papéis, né, cada um no seu papel. E a questão nossa, como tu falaste, a gente não pode deixar com que as partes tomem uma posição infantil de crianças perante os profissionais. O que é comum acontecer? A parte chega no escritório, muitas vezes porque tem alguma conexão com alguma questão, porque a gente sabe também que a questão dos clientes, há uma relação entre o próprio, muitas vezes, a vida do advogado com aquela questão. Vamos, por exemplo, alguma advogada teve um problema de separação, e quando vê, ela recebe uma cliente que está se separando, que foi traída, por exemplo, e ela se identifica com aquela solução, com aquele caso daquela cliente, e a partir daí ela toma aquele problema e ela passa, o cliente chega no advogado e diz assim, ó, resolva o meu problema, tome o meu problema. E aquele advogado, ele acaba sendo o salvador, né, se tornando a própria parte, deposita no advogado, no primeiro momento, toda a questão, então tira toda a sua responsabilidade. Ele traz assim, bom, resolve o meu problema, eu estou lhe pagando para isso, e isso faz com que o profissional ele fique, né, sobrecarregado, porque, como tu falaste, ele acaba assumindo um papel que não é dele. Ele não pode substituir nunca a vida, né, do cliente. E a partir daí se vai para o judiciário e também se deposita no judiciário, na figura do juiz, né, uma figura, então, de que, bom, o juiz vai resolver todos os meus problemas. Enquanto que a gente sabe que todos nós, do direito, nós somos facilitadores, nós não somos heróis, né? Nós não vamos conseguir, até porque, se eu sentenciar, como eu tinha dito no início, muitas vezes eu ponho fim ao processo, eu ponho fim ao conflito processual, a lide processual. Mas uma sentença não traz a garantia de que nós iremos resolver realmente aquele conflito. Tanto é que, por exemplo, em processo de família, muitas vezes se resolve ali uma ação de guarda, por exemplo, 2 meses depois, se entra com uma ação de regulamentação de visitas, porque há uma determinada parte está barrando o outro, então os problemas vêm em escala, né, doutora? Então, a questão da visão sistêmica nós sabemos o nosso papel dentro do conflito, como facilitadores, e não permitirmos, então, que as partes, elas depositem 100%, nós temos que ampliar a consciência de todos, para que cada um tome seu papel, assuma seu papel de adulto dentro do conflito, e tome as regras da sua vida, né? E a partir daí, possa olhar com um olhar adulto, não infantilizado, para o problema, para fins de uma resolução, de uma solução, ou pelo menos uma melhora da situação. Porque a gente sabe que muitas vezes, né, até a solução não é possível, né, assim, a solução de fato de alguns problemas, né? Com certeza. Até antes de começar a nossa live, que começou às 20 horas, às 18 horas tinha uma live no Instagram, estava tendo uma live no Instagram com a doutora Patrícia, que é defensora pública aí de Porto Alegre, e a gente viu com a consteladora sistêmica Ana Amélia Maciel. E elas trouxeram exatamente essa questão sobre a postura do advogado, né? Mas como assim? Eu sou contratada por um cliente para fazer uma defesa, né?
E como assim eu não vou defender ele? Como eu não vou ter o meu olhar imparcial, né? Como eu vou lidar com isso? E porque geralmente você defende o seu cliente, a ideia do seu cliente, a questão do seu cliente. Você não vai ficar olhando para o todo, né? E a visão sistêmica na prática não é você tomar o todo, né? Ali, é você olhar para o todo. E foi muito bem colocado para que você consiga não invadir, né? No caso, não ir até além dos teus limites, né? Como profissional, porque nós que somos profissionais da ajuda, normalmente a gente toma a dor do cliente e vai querer ajudar o cliente mais do que ele está precisando. E aí, quando acontece isso, a pessoa está fazendo o quê? O que o advogado ou até mesmo outras autoridades estão fazendo? Estão tirando a dignidade daquela pessoa. Porque aquela pessoa, praticamente, ela estão se anula. diminuindo ela. Exatamente. Que força que ela vai ter para encarar um processo judicial? Nenhum. E aí, numa sentença, normalmente o cliente não traz, não consegue, mesmo com a sentença sendo favorável, muitas vezes ele não está satisfeito. E daí fica com aquela questão enrolada e o advogado também acaba se enrolando com aquela situação. Então, a visão sistêmica, ela é principalmente para que a gente comece a ir no nosso lugar, né? E tomar aquela força para desempenhar o melhor papel, enfim, o melhor trabalho possível para a questão que o cliente, quando procura a gente, né, doutor Enzo? Tem até uma dinâmica que o pessoal, a Bianca, eu já fiz um curso também com a Fabiana Quezada, que é parceira da Bianca, tem livro também, você já deve ter ouvido falar da Fabiana. Ela fala muito que a posição mais fácil de nós permanecermos é a infantil. É a de não tomar as nossas responsabilidades, de não querer, porque muitas vezes, se um cliente chega para um advogado, para um juiz, e joga toda a vida dele, toda a responsabilidade da vida dele para que um terceiro decida, até se pode decidir, se pode resolver momentaneamente, mas ele vai trazer em outra questão, mais adiante, da outro problema da vida dele, e vai repetir aquele comportamento, né? Vai trazer. Também muitas vezes, porque talvez tenha sido a forma como ele aprendeu, como ele foi criado, né, no sistema familiar dele, né? Quando a gente fala em visão sistêmica, a gente tem que ter claro que, como diz a Bianca, não é olhar para a árvore, é olhar para a floresta, né? Então, que todo conflito, a gente consegue ter uma visão mais holística, mais completa, mais abrangente, né? Muitas vezes a gente chega, a gente sabe, esse é prático para quem estuda conciliação, mediação, que o conflito é só a ponta do iceberg, né? Nós temos que tentar descobrir o que há por trás. Esse trabalho já pode ser feito já no escritório, né? Um primeiro atendimento do advogado com o cliente, para ver o que há por trás, porque também há um risco, daqui a pouco, de o advogado tomar aquela dor, tomar aquele problema para si, que é muito comum. Muitas vezes a gente vê advogados que são amigos, eu costumo ver bastante brigando muito nas audiências, mas brigando mesmo, gente. Aí eu fico pensando, gente, o problema não é deles, né? E o que muitas vezes até a Bianca mesmo fala, o que às vezes acontece muitas vezes, o advogado, ele toma aquele problema dele, até o juiz às vezes que se irrita, toma aquilo, enfim, e se exalta, e na verdade todos estão ali discutindo por um problema que não é de ninguém, se envolveu tanto naquele problema, né? E muitas vezes é muito comum se fazer o pregão das audiências, e aí entrar o advogado, sentar perto do juiz, que é a praxe, né? E esquecer o cliente lá fora. Cadê o cliente? O cliente está lá fora. Então, tu vê quem é o principal. O advogado está a serviço do cliente e o juiz está a serviço do sistema de justiça. As principais peças daquele processo são as partes. É para elas que todos estamos ali, né? Então, muitas vezes, a questão da ajuda, né? Tem a questão das ordens da ajuda do Bert, né? Só pode dar aquilo que tu tens para dar e também tu não podes dar mais do que a pessoa está te pedindo. E a gente vê, é muito comum também, daqui a pouco, muito comum, vocês mais do que eu sabem, daqui a pouco a parte quer fazer um acordo e o advogado, por questões pessoais, diz, não faz, cutuca, não faz, sabe? Então ele está se envolvendo e acabando passando por cima da dignidade, da própria vontade do cliente. E isso gera um desconforto, gera um conflito,
né, e que não colabora para a justiça como um todo, né? Consta. E muito bem colocado, doutor Enzo, quando tu fala para os profissionais da ajuda, a ordens da ajuda do Bert Helling. Quando a gente faz essa questão ali das ordens da ajuda, é muito a gente vê que nós, advogados, eu sempre falo, nós somos profissionais de meio, nós não somos profissionais de resultado. Então, quando eu descobri isso na faculdade, ainda quando eu estava cursando, para mim foi muito leve isso. Por quê? Porque todo curso a gente sai com uma questão assim, você tem que salvar a vida da pessoa, você tem que ajudar aquela pessoa. Qual que é o bom advogado, como a gente costumava dizer, é que tudo e fazia, né, com que aquilo ali o cliente não, na verdade ele nem era nem ouvido mais. A questão está aqui, a procuração está aqui, agora é comigo. E aí, né? O conflito é de quem? Então, para o judiciário, a visão sistêmica, a forma que ela é aplicada é de uma forma que tanto nós, advogados, como o cliente, consegue trabalhar, consegue atuar de forma principalmente leve, que é isso que a gente está procurando, que as coisas fluem, né, doutor Enzo? Agora, com essa pandemia que está tudo barato, as pessoas estão muito mais angustiadas, né? Então, elas vêm com mais ansiedade para o colega, para nós, colegas, né? Olha, você tem que agilizar lá. Como assim não saiu a minha sentença? Como não saiu o estado, né? Então, exatamente ouvir, o doutor Enzo colocou muito bem, não é somente a visão sistêmica, é ter uma escuta, é ter essa comunicação não violenta. Isso tudo são técnicas que nós, colegas, temos que buscar, sim, para que possamos fazer o melhor serviço ao cliente, né? Hoje em dia, eu acredito que quem trabalha com processos mais... por exemplo, um advogado tributarista também é possível. Um advogado que é da área do consumidor, a gente sabe que a questão de, por exemplo, a questão sistêmica, a questão do superendividamento, se trabalha também a questão dos porquês, por que a pessoa ela vem repetindo esse comportamento de se endividar, né? Eu não sei, eu acho que a Simara caiu a conexão? Caiu, acho que sim. Bom, nós vamos continuar depois, enquanto ela entra, né? E aí, então, a questão do... Não só na área de família, né? Na área... Acho que ela está entrando. Vamos ver. Oi, Simara, voltou? Voltei. Novamente. Então, eu estava falando... Entendeu? Tá ouvindo? Deu. Agora sim. Eu estava falando que a questão, a visão sistêmica, ela não está restrita só às áreas de família, né? Existe a possibilidade de aplicação na área criminal. Foi feito em Caxias pela doutora Milene Dalbó, se eu não me engano, que era da área criminal, da VECA. Foi feito um trabalho nos presídios com diminuição da reincidência, então, a partir da aplicação das constelações. Existem trabalhos também que são relacionados ao superendividamento, a questão de consumidor, em que se identifica o porquê do comportamento repetitivo de vir a se superendividar, de vir a fazer novas contas, de sempre estar nesse ciclo, né? Qual é a questão, o que a gente busca, o que está por trás disso, né? Quais são as dinâmicas, nós falamos, as dinâmicas ocultas que existem por detrás desse comportamento, né? Também, mas a questão mais sensível, claro, são as de família, porque nessa visão sistêmica a gente acredita que como nós fazemos parte de um grupo familiar, nós temos esse inconsciente familiar e esse inconsciente coletivo que influencia nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. A partir daí, então, a gente consegue entender que muitos dos nossos comportamentos, muitas das nossas ações hoje, elas têm um porquê e elas também estão refletidas na forma como nós fomos criados, né? Às vezes até uma questões genéticas que trazem comportamentos, né? No nosso campo familiar. Então, e hoje, então, por essas razões, eu acredito que não exista mais como um profissional que trabalhe com comportamento, que trabalhe com processos, que existem interesses, dores, existem sentimentos,
por detrás daqueles pedidos, né, que são feitos, que muitas vezes o pedido em si não é o que a pessoa realmente deseja e necessita, né? Não há como hoje a gente ficar restrito só ao direito, só à legislação escrita, só às súmulas, só à jurisprudência. Nós temos que procurar ferramentas, nós temos que procurar beber de outras fontes, né? De ter essa multidisciplinariedade, procurar, então, ler sobre psicologia, sobre visão sistêmica, que é terapêutica, sobre outras visões, como, por exemplo, a comunicação não violenta, para nós podermos ter uma comunicação mais saudável, a questão, então, de técnicas de mediação. Então, hoje são todas essas ferramentas que vêm trazer essa questão mais humanizada e esse olhar do judiciário, do sistema de justiça, dos advogados, dos promotores, dos defensores, todo mundo que atua de certa forma, para essas questões que vão além da aplicação nua e crua das normas jurídicas, né? Isso, até como bem colocado, o doutor Enzo colocou, a respeito de beber de outras fontes, né? Na faculdade, a gente tem a matéria hermenêutica jurídica, e ela deixa bem claro o quanto a gente precisa buscar outras fontes além do que está no código, além do que está na jurisprudência, que é isso que vai fazer com que a gente consiga deixar claro para as pessoas, né, que vêm até nós em busca de um serviço, para que elas também consigam visualizar o que elas estão pedindo. Porque às vezes a gente fala e a gente não está nem consciente do que está falando. Então, nós, quando eles chegam na dor deles, né, chegam ali enfim, chega no conflito ali, eles estão, às vezes, muitas vezes, na zona do medo, muitas vezes na zona da raiva, né? Então, como você conseguir fazer com que o seu cliente consiga realmente falar e aquilo ele ouvir? Então, através de outras fontes da psicologia, até mesmo esse livro aqui, depois eu vou pedir para a doutora Ayala compartilhar no comentário, os colegas que querem estão conseguindo visualizar? Uhum. Aí. É o pensamento sistêmico com a doutora Fabiana Quezada e acho que ela é também advogada, a Andrea Roma. Muito importante faz ali dá para dizer assim, aprofundamentos, né, doutor Enzo, sobre a visão sistêmica. E tem um artigo, foi publicado também com o doutor Iuli, que é exatamente o tema da nossa live, né? Que é o uso de práticas sistêmicas em processos judiciais. Então, esse é um artigo muito completo, que é com o doutor Iuli e a consteladora familiar Ana Amélia Maciel. E aqui vocês podem também buscar, né? Que eu acho que esse é o caminho da advocacia, enfim, de todo o judiciário, que a gente quer fazer o nosso trabalho, mas de uma forma que a gente também não saia desse papel, não saia dessa questão com os clientes, e que a gente possa conduzir tudo isso não ficando mal, né? Tem muitos colegas, às vezes, que têm problema de saúde, que estão ali no nível de estresse bem elevado, e às vezes, se ainda não estão nesse nível, né, doutor Enzo, às vezes não tem tempo para nada, não tem tempo para família, não tem tempo para lazer, porque realmente, né, quando você abraça uma causa, como a gente costuma falar, você praticamente você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dos teus clientes. Então, faz sentido a gente ir buscar essas novas fontes, né, para que a gente possa desenvolver cada vez mais um melhor trabalho. Muitas vezes a gente tem que se perguntar por que aquele problema daquela determinada parte me atinge tanto, me causa tantos sentimentos, né? Tanto espanto, tanta raiva, tanta gana, né? Se aquele problema não é meu. Porque muitas vezes nós, acho que a Simara saiu, nós temos que identificar que muitas vezes talvez eu precise solucionar eu também uma questão minha, né? Que esteja relacionada com aquela questão, eu preciso muitas vezes selecionar um problema meu para depois poder ajudar aquele cliente para poder entender. Doutora Simara, não sei se a doutora ouviu.
Não, novamente ficou tudo mudo para mim, não ouvi. Tá, eu vou Vai repetir, caindo então. bastante. O que eu estava dizendo é que, assim, muitas vezes nós ouvimos um problema de um cliente, de uma parte, e nós acabamos despertando em nós muitos sentimentos de raiva, de gana para com o outro, porque muitas vezes nós nos conectamos com aquele problema e a partir daí, a gente pode identificar, bom, será que eu preciso olhar para uma questão minha para poder também, muitas vezes, me trazer para a consciência algumas questões minhas e, a partir daí, poder ajudar esse cliente, ajudar essa parte. Então, se há questões que também me causam muito impacto na minha vida, talvez, muitas vezes, essa questão ela também pode estar relacionada com a nossa própria vida pessoal. E por isso que nós acabamos nos conectando com esse problema e, a partir daí, queremos comprar aquele problema como se fosse meu. Então, é sempre esse exercício de verificar se aquele problema está me atingindo tanto, me traz tantos sentimentos, tantas emoções, se eu não preciso também antes resolver alguma questão minha, né? Alguma questão minha para depois poder ajudar esse cliente, ajudar essa parte. Com certeza. Afinal de contas, né, doutor Enzo, a gente somos todos humanos. Então, quem de nós não tem Sim. conflitos, quem de nós não tem questões para resolver e pertencemos todos a uma família. Cada um de nós tem o seu sistema familiar e também, às vezes, somos muito leais a eles. Então, essas repetições, às vezes, essa questão que o doutor colocou muito bem, que é do direito consumidor, do direito empresarial, a gente vê muito isso, né? Às vezes, de empresários se repetindo com muitas ações de execução fiscal. O que está acontecendo, né? Por que isso? Então, realmente não é uma solução rasa. O direito sistêmico aplicado no judiciário ele tem possibilidade, sim, de trazer algo muito mais profundo e com um resultado muito mais positivo. A gente fala que é realmente olhar para o conflito, né? Você sai da questão ali que está tudo meio não está claro para ti e você traz a visão sistêmica que você consegue. Eu sempre uso o exemplo, né? É como você estivesse de avião olhando para a terra, né? Você está conseguindo ver o todo e isso e de forma do lado de fora da situação, que aí sim é possível você agir, você ter a força e o processo com certeza consegue fluir, fazer o cumprimento dele, né? Ter o processo dele. Não sei se a doutora Ayala tem um questionamento para nos fazer. Então, estamos nos encaminhando aos 10 minutos finais da nossa live, né? O pessoal aqui no Facebook não mandou nenhum questionamento, mas se alguém tiver, ainda tem tempo de mandar. O doutor comentou, então, que é um projeto de amor. Essa constelação, esse projeto é um projeto de amor. Então, como que é solucionar esses conflitos, né, dentro desse projeto de amor e como foi introduzir ele na comarca de Flores da Cunha? Bom, foi o que eu expliquei já para vocês no início, né? Nós fizemos uma apresentação de 3 encontros e, a partir daí, nós depois começamos a atuar com os processos reais, com os casos reais, convidando as partes para fazerem parte dessas sessões de constelação. Mas nas audiências, por exemplo, de conciliação especial de família e até nas audiências de Maria da Penha, eu tenho alguns recursos sistêmicos que eu utilizo também, tá? Que são as cartinhas da Fabiana e da Raquel Peron, de lá de Passo Fundo, que são as cartinhas sistêmicas, card games, que tem frases sistêmicas, que tem objetos. Muitas vezes nós não paramos também, outra questão que é legal da visão sistêmica. Nós não paramos para sentir, né? Nós acabamos sempre, se pergunta para alguém, qual é o teu problema? Aí a pessoa pergunta, despeja o problema, certo? Daí você pergunta, tá, qual é o teu problema de novo? Se a pessoa respirar e falar de novo, ela já vai falar diferente, né? Então, nós não paramos para analisar nossas reais necessidades, as nossas emoções. Então, muitas vezes, assim, num processo, por exemplo, de divórcio, a mulher quer ficar muito com a casa em que o marido reside, quer trocar as casas, mas na verdade aquele desejo dela é só um desejo, não é uma necessidade dela e não é o seu real desejo. O real desejo dela seria uma atenção,
ou até que o marido dissesse um sinto muito para ela, pelo que viveram, de coisas boas, não se reconhece muitas vezes as coisas boas que viveram, não se tem a gratidão, né, o reconhecimento, né, se exclui o que foi vivido e a partir daí não se consegue olhar para frente, né? Então a gente consegue, com esses recursos, essas cartas, dos próprios bonequinhos, trazer ali, colocar em cima da mesa, esse é o filho de vocês, ele está participando, vocês estão aqui também por causa dele. E muitas vezes só essa postura sistêmica, ela já muda, né, a postura das partes, o jeito de que elas vão trazer. E eu percebi também aqui em Flores da Cunha que as minhas sentenças, as minhas decisões também precisavam, e estou trabalhando aos poucos para isso, né, ter coerência com esse meu discurso que é feito oral, mas que a minha equipe nas minutas não estava, né, mais ou menos acompanhando essa minha questão, porque nem todos também estudam, nem todos são afetos aí a questão sistêmica, embora o pessoal adore participar, a minha equipe adore participar junto. Então, eu tô desenvolvendo uma sentença de família, digamos, sistêmica, eu vou publicar ela, talvez como um artigo, depois vou adaptar ela para a sentença. Inclusive, eu vou nos processos de família também, com base num material que eu coletei lá do Distrito Federal, do Ministério Público e do CNJ, e com o apoio da minha amiga, da psicóloga, eu fazia terapia com ela, a Camila Haidt, eu não sei se eu pronunciar o sobrenome dela, ela fez uma revisão, eu elaborei um material de entrega, de resumo da decisão, de entrega de toda a questão, como se fosse um pedido dos filhos aos pais. Então, numa linguagem mais acessível, né? Porque a gente sabe que o processo é feito para as partes e também só a questão de juridiquês as pessoas muitas vezes não entendem, tem que haver uma tradução. Então, eu estou desenvolvendo um material que vou fazer ele impresso para entregar para as partes e vou colocar como um adendo, então, da sentença, justamente um pedido dos filhos dos pais, um resumo de toda a decisão e que tem muito a ver com essa visão sistêmica de que os pais são os adultos, as crianças são as crianças, os problemas dos adultos ficam nos adultos, os problemas das crianças são das crianças, né, com o auxílio dos pais, a questão da guarda compartilhada, que eu acredito muito, que traz esse pertencimento, que traz, enfim. Então, a questão da importância dos alimentos, a questão não só dos alimentos, mas a questão do alimento, que é o carinho, dessa nutrição, que é o carinho dos pais, a convivência dos pais, a não exclusão de um pai ou de outro, a não alienação. Então, são técnicas e práticas sistêmicas que cada vez a gente tem tentado pensar para trazer mais com essa vivência, não apenas para sessões de constelações, mas para o dia a dia, para as sentenças, para as audiências, enfim. É um excelente trabalho, né, doutor? Pequeno, aos pouquinhos o pessoal vai se adaptando a esse novo sistema, né? E é um excelente trabalho, parabéns. A gente sabe o quanto não é fácil, né? O quanto é difícil, mas iniciando assim, aos pouquinhos, a gente vai mantendo essa oportunidade para que todos consigam passar por isso também, né? Aqui tem uma pergunta, Miguel Henrique está perguntando quais são as leis que regulam ou norteiam as constelações. Já foi falado, mas se quiser falar rapidamente, a gente está com o tempo esgotando, mas se quiser falar mais rapidamente sobre isso também. Então, o pessoal pode pesquisar na internet, tá? As leis, as ordens do amor, tá? Do Bert Hellinger, que são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber, tá? Pertencimento é aquele sistema que todos pertencem ao sistema, todos pertencem, ninguém pode ser excluído, sob pena de haver esse conflito, esse emaranhamento que nós falamos nas constelações, né? A hierarquia, os que vieram antes têm que ter seu lugar nessa procedência, se respeitar, e a questão do equilíbrio em todas as relações, são leis que regem todas as relações. Muitas vezes se aplica as constelações até estruturais, né, questões empresariais, todas as relações humanas, elas estão com base nesses 3 ensinamentos, que é o pertencimento, todos devem pertencer, ninguém pode ser excluído, todos têm o seu lugar dentro do sistema, o seu papel, a hierarquia, né, não se pode tomar o lugar do outro, né, se passar na frente daquele do outro, né, se assumir o papel, por exemplo, um filho que
toma as decisões pelo pai, ele está rompendo essa hierarquia, né? E também a questão do equilíbrio. Todas as relações é preciso sempre o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Porque senão gera muitos problemas. No momento em que uma pessoa só ela acaba dando demais, né? Ela acaba diminuindo a outra pessoa, e aí se geram os problemas que são desdobramentos para a gente conversar numa próxima oportunidade, né? Exato. Exatamente. Liane Doutora Ayala, só posso pode. só fazer um parentezinho aqui, tá, rapidinho. Mas não sei se o colega, o Miguel ali, é a resolução 125 também acrescentando, é a resolução 125 que tem que o CNJ, na verdade, fez, artigo 3º, parágrafo 3º, traz as constelações sistêmicas para o judiciário. Então, depois a gente pode anotar ali, né? Mas tranquilo, pode dar continuidade. A Liane Caminha também pede indicação de material sobre comunicação não violenta. Não sei se o senhor tem alguma indicação nesse sentido. Olha, a Liane, minha colega da minha turma, querida, está assistindo. Um grande abraço para a Liane, minha colega. Não sei onde a Liane está, qual comarca está, não me recordo, mas é uma grande pessoa, uma grande juíza, acredito. E a Liane, eu acho que eu tenho o livro do Marshall, né? É questão de procurar a bibliografia, eu acho que artigos na internet, material. Eu tenho assistido também muitos vídeos. Se tu colocar no YouTube, por exemplo, comunicação não violenta, existem muitas pessoas que explicam, existem muitas palestras gravadas. Então, a questão das fontes de conhecimento são infinitas, né? E a comunicação não violenta é muito legal mesmo. Se identificar as necessidades da fala e realmente para que a pessoa possa entender realmente o que ela está querendo, né? Como se comunica, o que ela está querendo através dessa comunicação dela. É muito interessante. Liane está dizendo que ela está na comarca de Sobradinho. Ah, tá. Então, um grande abraço aí, Liane. Tá bem. Então, uma colega comentou referente ao bom senso, né? Que tem que priorizar o bom senso nessas relações. E uma outra colega que a visão sistêmica é o futuro das relações. Então, tá faltando 3 minutinhos para o encerramento da nossa live. Eu não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa em relação às relações sistêmicas no judiciário. Não, eu acho assim, ó, eu acho que é um futuro, mas assim, ó, eu alerto, muitas vezes eu tenho visto se tomar as leis sistêmicas do BERT como se fossem dogmas, tá? Eu acho que aí há um perigo. Toda a questão, toda a teoria, todo o estudo, nós temos que aprender a filtrar o que há de melhor, né? Então, como eu disse, nós também não precisamos ficar adstritos tão somente à visão sistêmica. Muitas vezes as pessoas falam, porque para BERT era assim, não sei o quê, consteladores que são assim, quase que nós não podemos ter essa visão fechada e que acreditar que só as leis sistêmicas são as que são as melhores, as verdadeiras, enfim. Nós temos que partir desse não julgamento e buscar também fontes, como eu disse, de outras fontes, né? Se eu gosto mais de outras técnicas, enfim, para que a gente não acabe ficando só vinculado ao sistêmico e acabe ficando um pouco cego para outras questões também. Esse é um alerta que eu acho que tem que ser feito. Doutora Simara, suas considerações finais em 1 minutinho. Então, eu quero agradecer a todos, muito obrigada por estar aqui conosco. Doutor Enzo, mais uma vez, gratidão pela sua companhia aqui, com certeza com o seu rico conhecimento no Poder Judiciário, e agradeço também a oportunidade à OAB e à doutora Ayala por estar transmitindo esse rico assunto que com certeza vamos falar mais sobre ele em outras oportunidades. Com certeza. Então, em nome da subseção de Bento Gonçalves e da Comissão do Jovem Advogado, eu gostaria de agradecer ao Dr. Enzo pela disponibilidade, pelo conhecimento, por compartilhar esse conhecimento conosco, a doutora Simara pelos questionamentos, por conduzir essa live, e a gente fica aberto a novos questionamentos e uma possível nova live também, para a gente tratar desse assunto, que é um assunto vasto, e o pessoal tem bastante curiosidade ainda, porque Bento ainda não aderiu a isso, né? Então, a gente fica aberto. Aqui em Flores, eu acredito que a doutora Natália, a doutora Michele, o pessoal ali, a Eliane, o pessoal todo, está à disposição
para acolher, para, acho que, conversar. Eu acredito que eles estejam, né? Quem é que não quer espalhar essa corrente de amor, né? Eu também estou à disposição para outros questionamentos, para acompanhar, quiserem vir conhecer, querem vir conhecer o projeto, agora tudo meio parado, né? E eu estou transformando o meu Instagram, que era pessoal, estou transformando ele numa página profissional, tá? Em que eu vou tratar essas questões, vou tratar questões sistêmicas, questões jurídicas. Então, eu estou transformando, estou apagando ali minhas fotos pessoais, estou virando ele no Instagram. Ele era fechado, agora não vai ser mais, tá? Já está aberto. Então, quem quiser me seguir lá para acompanhar um pouco mais, pode seguir. Depois o pessoal poder deixar ali. Meu Instagram é edigesu, EDIGESU. Né? Eu não tenho Facebook, tá? Mas o Instagram eu tô lá e eu vou sempre conversar assuntos. Nós vou fazer uma conversa aberta aí com o pessoal sobre diversas questões, inclusive a sistêmica. Muito obrigado. Obrigada a todos e uma boa noite. Tá bem, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.